Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex novamente para continuarmos aqui com a leitura da Bíblia Sagrada. Vamos estar dando continuidade. Nós estamos no primeiro livro do Novo Testamento, conhecido como o Evangelho de São Mateus, e nós vamos estar lendo aqui, juntamente com você, o capítulo 5. A importância, pessoal, da gente ler as Escrituras é algo fundamental para nossas vidas, pois teve um povo, na época que os discípulos estavam pregando, os apóstolos, que eles conferiam nas Escrituras se o que eles estavam falando era verdade. Então hoje nós temos que fazer isso, porque nós vivemos numa época que eu acredito que é nos últimos tempos. E uma das evidências é os falsos profetas. Então nós temos que buscar conhecer a história, conhecer o que Jesus ensinou, o Yeshua, para que nós venhamos estar fundamentado nos ensinos dele. Beleza? Vamos lá então. Mateus capítulo 5. Vendo a multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão o Eterno, verão a Deus, né? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filho do Eterno, filho de Deus. Bem-aventurados os que, perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Esse versículo 11 aqui, pessoal, você vê que ele está ensinando por discípulos, né? Conforme está no primeiro versículo. E ele já sabia, né, o que iria acontecer com os discípulos dele. Se você ver, tem um áudio aí, um vídeo que eu fiz que mostra como os apóstolos morreram. Todos eles morreram ao fio da espada, outros foram crucificados. A morte deles foram todas assim, triste. O único que não morreu, que relata, é João, né? Foi de velhice mesmo. Vamos continuar. Verso 12. Alegre-se e regozije, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ele está trazendo a alusão dos profetas que morreram, né, anunciando a palavra do Eterno. E normalmente o profeta ele fala das injustiças que o governo faz perante, né, o povo. E naquela época, normalmente, o profeta era levantado para falar contra o rei, contra o sacerdote, contra as pessoas que se desviaram do caminho do Eterno. Entendeu? Verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também,
Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam o Pai de vocês, que estás nos céus. Interessante isso aqui, pessoal. Vou repetir para que nós venhamos compreender. É no verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês, as nossas luzes, né? Quem é discípulo de Yeshua, de Jesus, diante dos homens, para que vejam as suas obras, suas boas obras, e glorifique ao Pai de vocês que estás no céu. A importância da gente demonstrar as boas obras e as pessoas olharem, os homens olharem e agradecerem a Deus pela nossa vida. Isso aqui é importante. Não pensei que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Quando fala a lei e os profetas, você vai compreender que quando você vê a expressão escrituras no Novo Testamento, ele está se relacionando à lei e os profetas, beleza? Digo-lhe a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra, né? Então, existe um cumprimento. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Né? Então, você vê ele falando em parábolas, ele traz para poder estar explicando, ele traz várias formas diferentes de ensinar para que as pessoas venham compreender. Né? Então aqui ele fala, vocês ouviram dos seus antepassados, não matarás, e quem matar será sujeito ao julgamento. Então quem matar vai no julgamento, dependendo do que o juiz falar, ele vai ser culpado ou inocente. Mas eu vos digo, que qualquer se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Né? Então, nós não devemos nem irar, né? Ele está ensinando aqui, pelo nosso próximo. Olha como é que o negócio é estreito. Também qualquer que disser a seu irmão, raça, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem apresentado sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do que seu irmão, tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Pessoal, você tem que compreender aqui, quando você estiver lendo a história de Jesus, ele está vivendo na época da lei e na época dos profetas. E ele próprio falou aqui nos versículos anteriores que tudo tem que se cumprir. Então ele está cumprindo, ele obedeceu toda a lei. Entendeu? Por quê? Porque lá na frente nós vamos entender por que ele fez isso. Por que ele obedeceu toda a lei? Porque ele é uma representação como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No início de Mateus, quando o anjo aparece para Maria, ele ainda fala, esse aí vai salvar o meu povo
dos seus pecados, né? Então, Jesus, ele teve um objetivo de ter vindo aqui na Terra. E aqui você vai aprender passo a passo o plano que o Eterno fez para nossas vidas. Beleza? Vamos lá então. Verso 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Depois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz aguarda e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhe garanto que vocês não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então você vê que ele está trazendo uma alusão na época lá, como é que era o tribunal, como é que era julgado. Então você tem que entender isso para compreender o que ele está ensinando. Verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, que está nos 10 mandamentos. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele está dizendo que ele cometeu adultério físico, mas é porque o pecado começa onde? No coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Com certeza, isso aqui não é para a gente sair arrancando o olho, Ele está tentando dizer para a gente tomar cuidado, no que nós vamos estar olhando, porque pode trazer algo de ruim para a nossa vida espiritual. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Então isso aqui está na lei. Se você ler na Torá, você vai ver que realmente tem isso. Mas aí ele fala, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Para você compreender isso aqui, essa passagem está dizendo que a única forma que você pode dar divórcio é no caso da imoralidade sexual. Só que na época aqui, tinha 2 linhas de pensamentos lá. E Jesus, ele pegou uma linha de pensamento e trouxe, entendeu? Mas tinha outra linha também que tinha outras oportunidades de dar o divórcio. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o divórcio, beleza? Vamos continuar. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas se eu vos digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono do Eterno. Então o trono do Eterno é onde? No céu. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco um preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, ou seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito aos olho por olho e dente por dente. Essa passagem aqui, pessoal, que está no verso 38, que está lá na lei também, olho por olho, dente por dente, por quê? Um exemplo, se a pessoa roubasse uma vaca de alguém, se ele fosse pego, ele teria que devolver e pagar o que ele roubou, entendeu? Então, se ele cometeu algum ato contra o próximo, ele iria pagar da mesma forma, entendeu? O tribunal lá ia pagar a mesma forma, por isso que era olho por olho e dente por dente. O que você fez, iriam fazer com você também. Era a lei, entendeu? Era como se fosse a Constituição da época. Aí no verso 39, mas eu vos digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
E se alguém disser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém a forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. De quem lhe pedir e não volte as costas, de quem deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui está na lei, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Olha a diferença, né? Então vê que ele está trazendo um ensinamento diferente do que estava na lei, né? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que amam, que recompensas receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Beleza, amados? Terminamos o capítulo 5 poderosamente, né? Isso aqui, eu vou até ler de novo esse aqui, ó. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas receberão? Até os publicanos fazem isso. Então, nós temos um dos mandamentos de Jesus para que nós venhamos amar o nosso próximo, né? Então, isso é muito lindo. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Fique na paz, se inscreva no canal e dê um joinha aí no vídeo. Um abraço.